Durante a Segunda Guerra Mundial, o tenente-general Leslie Groves Jr. nomeia um físico até então desconhecido para atuar no mega secreto Projeto Manhattan. A partir daí, Oppenheimer e uma equipe gigantesca de cientistas que ele mesmo ajudou a nomear passou anos desenvolvendo e projetando aquilo que daria frutos exatamente no dia 16 de julho de 1945, quando o mundo testemunhou a primeira explosão nuclear da história e que mudou para sempre o curso da humanidade. Mas afinal, quem era o verdadeiro homem por trás de tudo isso? Fica comigo e eu te conto. Fala galera do bem, Ludi Simões sou eu. E na noite de ontem eu fui assim, digamos, surpreendido pela conquista do Globo de Ouro de melhor filme por esse trabalho mais recente de um diretor que eu admiro profundamente. E você já vai entender por que eu disse que foi apanhado de surpresa. Oppenheimer é supostamente um filme de suspense biográfico escrito e dirigido pelo Christopher Nolan, que é o mesmo da trilogia O Cavaleiro das Trevas, A Origem, Interestelar, Dunkirk, vai por aí afora. Eu confesso que eu recebi pelo que eu paguei, porque assim como um Martin Scorsese, um Steven Spielberg, é sempre possível a gente saber de antemão o que a gente pode esperar de um filme de Nolan. Baseado na biografia American Prometheus, do Kai Bird e do Martin J. Sherry, vencedor do Prêmio Pulitzer em 2005, o filme é estrelado pelo Cillian Murphy no papel principal, além de jogar na tela uma constelação que vai de Matt Damon a Robert Downey Jr., passando por Matthew Modine, Rami Malek, Kenneth Branagh, Gary Oldman, Tim Conte vivendo Albert Einstein e Casey Affleck, entre tantos outros. O filme subverte completamente aquela fórmula biográfica acadêmica e traça um painel descarado sobre todas as nuances, assim, todas as camadas de um homem que foi ao mesmo tempo brilhante e fracassado, né, por causa de todas as incríveis realizações que ele fez, mas também das falhas descomunais que ele cometeu tanto na vida profissional quanto na vida pessoal, né, que foi sempre cheia de altos e baixos. No auge da Segunda Guerra Mundial, o físico teórico Julius Robert Oppenheimer foi recrutado pelo governo dos Estados Unidos para supervisionar o que eles chamavam de Projeto Manhattan, que nada mais era do que uma operação ultra secreta que foi criada para desenvolver as primeiras armas nucleares do mundo. Foi ali que ele conheceu o diretor do projeto, o Major-General Leslie Groves, né, que é vivido no filme pelo Matt Damon, e para que as coisas acontecessem, o Oppenheimer e o general escolheram aquele vastíssimo deserto de Los Alamos, né, no Novo México, para construir uma verdadeira cidade secreta, para abrigar tanto os profissionais quanto as famílias, né, que estariam trabalhando assim diretamente nesse projeto. À medida que os cientistas e as famílias foram sendo levadas para aquele lugar, se iniciou um mergulho incansável. Eram 24 horas por dia trabalhando para construir aquele artefato antes que os alemães pudessem entregar o deles, que já estava com 2 anos mais ou menos de vantagem, tanto na pesquisa quanto na construção. E aí, com a guerra em andamento, né, e uma série de problemas pessoais, o Oppenheimer acabou se afundando no trabalho e todo esse esforço dele logo começou a mostrar as consequências. Em 6 de agosto de 1945, a bomba atômica Little Boy foi lançada em cima da cidade japonesa de Hiroshima. 3 dias depois, foi a vez da bomba Fat Man ser arremessada em cima de Nagasaki. Sem sombra de dúvidas, isso acabou dando um fim, né, para a Segunda Guerra Mundial. Mas até hoje ainda se discute, e de maneira bem controversa, se essa era atômica realmente trouxe mais benefícios do que desgraças para o universo, sabe? Porque afinal de contas, um bombardeio que pôs fim a uma guerra é justificativa para o tanto de consequência que resultou disso aí? Enfim. O fato é que o único homem que segurou esse rabo de foguete foi o Oppenheimer, né? O protagonismo na pesquisa e no desenvolvimento desses troços aí acabou levando o cara a ser acreditado como o pai da bomba atômica. Um rótulo que, né, vamos combinar, não carrega glamour nenhum, né? E deve ter atormentado para burro a mente dodói, né, desse sujeito pelo resto da vida dele. Oppenheimer, a primeira incursão do Christopher Nolan no universo das biografias, analisa de uma forma bem intrincada, bem trágica, na verdade, o legado desse homem que é extremamente complexo e como é que tudo isso ainda afeta até hoje, né, a vida de todo mundo, várias décadas depois. O filme ele cresce muito, sabe, muito além das 3 horas de duração, quando ele muda o foco para um elemento mais psicológico, avaliando o Oppenheimer sob uma ótica mais pessoal, né? Qual é o impacto das ações dele, do efeito que tudo isso causou nele próprio. Ele, que já não era lá muito bom das ideias, entrou numa espiral descendente quando ele se deu conta de que aquilo ali que ele criou, né, escapou completamente dos laboratórios, ganhou vida própria, impulsionado, claro, pela ganância dos governantes, e
Afinal de contas, não tem mais volta, né? Tem uma cena, inclusive, num teatro, né, num teatro bem pequenininho, quando ele faz um discurso meio confuso, falando sobre o sucesso da bomba e dos benefícios que isso traria para a humanidade. Gente do céu. Esse é sem dúvida assim, um dos momentos mais assustadores, mais constrangedores e mais angustiantes desse filme. Cinematograficamente falando, Oppenheimer é uma obra-prima grandiosa que mostra uma evidente evolução no trabalho de escrita e de direção do Christopher Nolan, esse inglês aí de 54 anos, que já dirigiu mais ou menos uns 14, 15 filmes aí ao longo da carreira dele. O filme tem uma trilha sonora poderosíssima do Ludwig Göransson, que também ganhou, né, o Globo de Ouro ontem por esse trabalho. E é um dos destaques maiores e mais marcantes desse filme. Essa trilha atua mais ou menos como se fosse um personagem, na forma como ela vai costurando, como ela vai construindo arcos ao longo dessa narrativa, atingindo o pico, obviamente, no momento em que é lançada a bomba, né, que não é mostrada no filme, apenas mencionada, né, através de uma transmissão de rádio. E aí cabe um questionamento, sabe? Será que o peso emocional do lançamento dessas bombas e o testemunho, né, de todo o horror, do horror absoluto que tudo isso causou, não foi uma emoção perdida pelo público por causa dessa escolha do diretor? Não sei, responde aí nos comentários. O desenho de som aqui foi muito melhor executado do que Interestelar, por exemplo, sabe? Onde a trilha sonora acabou abafando um pouco os diálogos. Deu para ouvir as pessoas conversando durante a maior parte do filme, mas ainda teve alguns momentos em que a gente não conseguia meio que ouvir nada, assim, embaixo daquela orquestra super pesada. Isso não chega a manchar o filme, né? De forma nenhuma, claro que não. É só uma observação mesmo de um detalhe que parece que ainda hoje ainda é um problema na filmografia do Nolan. Tá, ok, eu sou chato pra caramba. A reconstituição de época é minuciosa nos figurinos, nos cenários que recriam esse período tão marcante da história moderna e vão envolvendo o espectador por conta principalmente da fotografia mostrada em IMAX 70mm, né, que tem uma nitidez impressionante, e na atuação incrível, né, dos atores monumentais que entram e saem das telas, às vezes em participações tão pequenininhas que acabam conferindo um luxo, sabe, um glamour todo especial àquele elenco, que trouxe ainda grandes nomes, como as duas mulheres da vida do Oppenheimer, por exemplo, né, a Kitty Oppenheimer e a Jean Tatlock, que são vividas pela Emily Blunt e pela Florence Pugh, respectivamente. E aí a gente tem Josh Hartnett, tem Jason Clarke, tem Tony Goldwyn, tem Gustav Skarsgård, ou seja, é gente boa a rodo. Cillian Murphy é tão Oppenheimer que ele presenteia o público com a possibilidade de sentir a gravidade da situação na qual ele se colocou quando ele assumiu aqueles projetos e as repercussões históricas que tudo isso acabou trazendo. O filme não tenta mostrar o Oppenheimer nem como um herói e nem como um vilão, mas sim como um cara extremamente complicado, sabe, com características humanas que tentam desfazer, sabe, de certa forma, aquela imagem pela qual ele inevitavelmente vai ser lembrado, né, nos livros de história, de um cara repleto de falhas, sabe, extremamente arrogante, cheio de prepotência, uma prepotência digna de quem quer entrar para a história, mesmo que seja pela porta dos fundos, enfim. Se numa hora você admira os talentos incríveis que o cara tem no campo da física nuclear, por exemplo, no momento seguinte você já está desprezando ele pelo comportamento quando o assunto é a fidelidade à família, por exemplo, sabe? O Oppenheimer ele é visto tanto como um mártir quanto como um bode expiatório, sabe? Pela maneira como ele ajudou a pôr fim no conflito mundial mais sangrento da história, ao mesmo tempo em que ele abriu as portas para alguma coisa completamente oposta e muito pior. E por tudo isso, as premiações ao Cillian Murphy são absolutamente bem-vindas, porque a construção desse personagem foi primorosa, alguma coisa que deve ter dado assim um trabalho absurdo. Mas uma coisa é fato, Robert Downey Jr. na pele do Lewis Strauss é sem dúvida nenhuma a melhor coisa que o elenco de Oppenheimer traz. Sabe, o cara mostra de uma maneira perfeita, auxiliado, claro, por uma caracterização magnífica, toda aquela espiral lenta e marcante que levou à queda daquele personagem. O Strauss ele é um homem que não é visto com bons olhos pela história por causa daquele papel fundamental que ele teve no processo de exposição dos laços do Oppenheimer com regimes que eram contrários ao governo, né? E por ele ter esperado ali na espreita, sabe, nas sombras, o momento exato de tirar o Oppenheimer do livro dos recordes e prejudicar a reputação dele de uma maneira irreversível. Ele guardava tanto rancor do Oppenheimer que fica fácil considerar esse cara como o verdadeiro vilão dessa história. Daí você vai perguntar, mas Lud, o filme é 100% maravilhoso mesmo? 100% maravilhoso não é,
né, a despeito de Christopher Nolan aí pilotando essa bagaça toda. É óbvia a ausência de qualquer arco emocional real nesse filme, né, até porque se trata de uma contação de história verídica. E por conta disso, essa narrativa não linear, que é usada a exaustão pelo Christopher Nolan, às vezes confunde um pouco, já que essas mudanças elas são muito rápidas. Você de repente está nesse ano, daqui a pouco você volta 10 anos, daqui a pouco você adianta 5 anos e tal. E tudo isso poderia ter sido suavizado, sabe? Dava para humanizar um pouco essas coisas, afinal de contas o Oppenheimer foi um ser humano, né, de carne e osso, com todas as cargas emocionais inerentes e, acima de tudo, ele tinha uma sede imensa por querer reconhecimento pelo trabalho dele, sabe? Só isso aí já renderia um fiapo de arco dramático que tiraria esse tom quase documental desse filme, né? E a sobrecarga também de personagem que entra e sai também me soou um pouco estranha, sabe? São diálogos muito pesados, constantes mudanças de tempo, tudo isso acaba, de certa forma, dificultando esse acompanhamento do aspecto político que existe por trás dessa história. E com tudo isso, na verdade, as conexões entre o primeiro e o último ato, elas foram seriamente comprometidas, sabe? A sensação de que a história parecia monótona, lenta, ela ficou ainda muito mais forte. Tá, isso foi uma maneira delicada de dizer que, na real, sim, 3 horas e lá vai parada de filme é um completo exagero, foi um completo desvario. Eu acho que com um pouco mais de boa vontade, um pouco menos de, sabe, de exibicionismo, de mania de grandeza e tal, essa história poderia ter sido contada com a mesma dignidade, com pelo menos uns 30 minutos a menos. E pronto, falei. Porque na real, galera, assim, tanto Christopher Nolan, quanto, sabe, Oliver Stone, quanto Stanley Kubrick, quanto David Lynch, Ridley Scott, são todos eles diretores extremamente versáteis e que lidam com esses diferentes gêneros cinematográficos com uma facilidade que chega a ser irritante. E o Oppenheimer, com certeza, sabe, entrou para a galeria dos clássicos, né, dos grandes filmes, pela porta da frente sem pedir licença, né, meteu a mão e foi entrando. Tanto que na noite de ontem levou o Globo de Ouro de melhor filme, melhor ator para o Cillian Murphy, melhor trilha sonora para o Ludwig Göransson, como a gente já falou, e melhor ator coadjuvante para o Robert Downey Jr., né, no seu melhor papel pós-universo cinematográfico Marvel. Sem esquecer, é claro, do prêmio de melhor diretor, que foi parar merecidamente nas mãos de Christopher Nolan. Muito embora esse ano a disputa tenha sido acirrada, porque nós tivemos aí no mesmo patamar Greta Gerwig, que dirigiu Barbie, Bradley Cooper, que fez um excelente trabalho com o Maestro, o mestre Martin Scorsese, que dirigiu Assassinos da Lua das Flores, o Yorgos Lanthimos, que dirigiu Pobres Criaturas, e a Celine Song, que fez um excelente trabalho também com Vidas Passadas. E se tudo isso é um termômetro para o Oscar, fica aqui a minha aposta de que ainda tem muito tio Chico reservado em outras categorias a caminho da estante, tanto do Nolan quanto dos técnicos que trabalharam aí nesse projeto. É esperar para a gente conferir. E se você curtiu esse conteúdo, não esquece, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e uma coisa é certa, a gente se vê no próximo set. Corta!